Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thiago Merlo da Arquibox e hoje eu estou aqui para te ajudar, te ensinar ou tirar as tuas dúvidas em como projetar um banheiro, como fazer um bom projeto de banheiro para resolver aquele problema que você pode ter com um cliente ou na sua faculdade que você está aprendendo ainda, quem sabe. Mas a intenção é trazer para você uma aula onde você possa tirar dúvidas e se você tiver alguma dúvida você também pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai respondendo com o tempo. Conforme a gente vê os comentários a gente já responde e tira suas dúvidas a respeito desse projeto. Bem, se você ainda não viu, na aula passada a gente deu os passos básicos de como projetar uma cozinha. E hoje a gente vai estar falando em como projetar um banheiro e também mostrar como a gente monta o layout dele, qual a disposição que a gente vai fazer para que ele tenha uma boa organização, os espaços mínimos e tenha um espaço adequado à realidade. Eu já vi algumas coisas, alguns materiais de empresas falando que os banheiros eles colocam nos espaços que sobram nas construções e tudo mais. Bem, aí começa um grande erro, né? Porque quando a gente pega e não tem um espaço adequado, você vai ter problema de layout, você vai ter problema de ergonomia, problemas de espaços e tudo isso. E ainda você vai poder ter outros problemas, né? Como lugar para colocar uma papeleira, lugar para colocar o lixeiro. Eu canso de ver isso. E me desculpem as pessoas que projetam, mas muito em prédio Minha Casa Minha Vida. Porque não é respeitado os espaços mínimos que a gente precisa para se colocar alguma coisa. Eu sei que a gente tem que ter um custo muito menor, mas a gente também tem que ter cuidado com o usuário e pensar lá na frente. Então, por isso, eu vou te trazer a partir de agora como a gente faz aqui no nosso escritório um bom detalhamento. Eu vou deixar a minha tela no cantinho e você pode ir me acompanhando olhando para mim, qualquer coisa, mas a intenção é que você veja os nossos desenhos e tudo mais. Pessoal, antes de mostrar, olha só, eu vou te mostrar os projetos que a gente tem em CAD aqui, vou explicar em cima de um CAD, mas você pode aplicar esses conceitos em Revit, ArchiCAD, SketchUp, a plataforma que você desejar. Então não é uma coisa que você vai, eu vou só poder projetar dessa forma em CAD. Não, são conceitos básicos que você pode levar para qualquer programa. O que eu estou ensinando aqui é a metodologia que nós usamos de projetar e não o programa, tá certo? Então vamos lá. Bem, então o que você está vendo aqui é o layout básico que eu utilizo aqui, que a gente utiliza para começar a projetar um banheiro. A primeira coisa que a gente faz, então, é compreender as medidas mínimas necessárias para cada elemento, para cada tipo de equipamento do nosso banheiro. Então, para começar, eu vou começar aqui pelo box, então. Eu sempre lanço, a medida mínima para box aqui, ela é 80 centímetros. Então, o mínimo que a gente tem sempre vai ter 80, tá? Eu vou deixar aqui, mínimo, 80 centímetros. Mas eu lanço um eixo de 90. Esse eixo vai cruzar exatamente no meio do meu box. Porque eu sempre faço uma previsão dele de 5 centímetros aqui aproximadamente, para que a gente tenha o trilho, o espaço do vidro e que a gente tenha um bom dimensionamento. 80 centímetros, se você traçar 80 centímetros daqui para cá, obrigatoriamente você tem que fazer essa largura de 5, tá? Então você vai ter 80 para o box, a medida mínima, e mais os 5 para cá. Então é bom lembrar disso. Bem, pessoal, então a gente tem o nosso box aqui e quando eu traço essa média que eu vou ter, eu já vou ter, então, se eu tiver os 80, vai ter o meu trilho, eu vou centralizar no meio já o meu chuveiro. É importante que se você está fazendo a arquitetura de interiores, nesse momento você já está definindo também o modelo do seu chuveiro, que é uma coisa muito importante, e quando você estiver vindo para cá, do box até o meu sanitário, a minha medida mínima pode ser entre 20 e 30 centímetros. Como eu falei para vocês, eu tracei aqui no eixo do meu box, eu estou deixando 30 até a minha bacia sanitária. Eu utilizei aqui nesse momento também uma bacia com média de 40 centímetros. É importante que você já saiba o modelo que você vai utilizar da sua bacia, para que você possa dimensionar, porque existem bacias maiores. Então, a bacia sanitária, ela pode ter um tamanho um pouco maior e é importante que você saiba disso também. Se for uma de 45 centímetros ou 50 centímetros, tudo vai depender. Eu não estou dizendo que você vai encontrar
marcas de 50 centímetros. Mas você tem que saber disso, porque ela vai definir a distância até o seu lavatório. Então eu compatibilizei aqui, eu previ uma de 40 centímetros. Essa bacia de 40 centímetros, depois dela, então eu vou ter mais 30 centímetros até o início do meu lavatório. E eu estimei da seguinte forma, que se eu tiver um lavatório de coluna, daqueles comuns, que a gente vai ter a coluna aqui, que sobe do piso e tudo mais, 60 centímetros para esse lavatório e mais 20 até a nossa parede. No caso, se eu for fazer uma bancada, eu também posso estar utilizando, então a minha bancada mínima, no meu caso, ela fica com 80 centímetros. Já vi muitos profissionais fazerem essa bancada exatamente com 60 centímetros. E depois eu vou mostrar para vocês um exemplo e como que a gente resolveu esse banheiro ali pelo 3D e pela foto dele, tá? Bem, então esse é um dimensionamento mínimo de largura que a gente tem, tá? Então a nossa largura mínima ficou em 2,70. Aí você vai me questionar, mas Thiago, eu vejo lá banheiros com 2,40. Bem, pessoal, se a gente dimensionar 20 centímetros aqui e eu deixar de fora esses 20 centímetros aqui, eu já venho para 2,40 e eu tenho que tomar cuidado na escolha desta cuba aqui, o tamanho que ela vai ter, porque o ideal é que da cuba, no mínimo, eu tenha da cuba até a minha parede 20 centímetros. Então, sim, dá para fazer com 2,40, mas vamos lembrar que eu tenho que ter este cuidado. Então, no caso que eu fosse puxar só a parede aqui, essa minha parede já viria para cá. Eu já consigo fazer desta forma. Eu já consigo puxar minha parede aqui. E aqui eu ganho 2,50, então já vem. Dá para se fazer? Dá, porque eu estou prevendo aqui uma cuba que tem 41,30 centímetros, tá? Então você escolhe o modelo e desta forma você também já vai dimensionar o seu banheiro. Você já consegue ganhar aqui 50 centímetros. Por isso é importante, até mesmo lá na hora de fazer o seu projeto arquitetônico, você já saber quais são os equipamentos que você está prevendo para que você possa dimensionar isso. Outra questão importante é que aqui nós temos um dimensionamento mínimo de 1,20. Quando eu for pegar a frente do nosso vaso, e também tem que cuidar isso, você vai ver que está com 57,8. O ideal é que tenha mais aqui. Ela teria que ter no mínimo uns 60 centímetros em frente a essa bacia sanitária. Então é importante isso. Então aqui a gente já precisaria de 2 centímetros a mais pelo modelo que a gente escolheu. Lembrando que outra coisa importante é que a bacia não fica encostada como está aqui, ó. Ela geralmente vai ficar uns 2 a 3 centímetros, 5, dependendo como é que vai ser a entrada. E ela vai mudar aqui, então ela fica mais para cá, né? Então a gente, ó, já teria que aumentar um pouquinho mais aqui esse banheiro também. Isso aqui é uma medida mínima das mínimas, tá, pessoal? Assim, 1,20. E o 2,40 eu também considero uma medida mínima. Lembrando que para mim chegar a 2,40, eu também posso jogar o meu box, né? Então eu traço a minha linha dos 80 centímetros para cá. Vou traçar 80. Olha onde é que já vem o meu box. Então eu consigo sim chegar a 2,40. Mas aí é um banheiro bem apertadinho, bem pequeno, né? E a gente não consegue pensar muito em um bom móvel aqui. Você vai ter problema para locação de lixeiras, locação de papeleiras, então começa a ter mais problemas. Então isso aqui é um bom projeto, uma boa dimensão para um banheiro retangular. Eu esqueci de falar isso antes, tá? Eu estou ensinando aqui um banheiro retangular, então para vocês compreenderem isso também. Mas é bem importante isso. Bem, pessoal, depois que eu tenho especificado tudo isso, que eu tenho as dimensões mínimas, que eu cheguei a esse meu banheiro, eu vou dar atenção a alguns detalhes, tá, pessoal? Essa paginação, ela não tá a paginação final ainda, mas depois eu explico sobre paginação. Mas olha só o que eu fiz aqui no meu mobiliário. Eu já previ que eu vou ter a minha porta e eu vou ter a minha vista aqui do marco, né?
e eu já previ que o meu móvel vai começar atrás da vista, alinhado. Então essas previsões também são muito importantes na hora de se projetar um banheiro, tanto no arquitetônico, quanto em interiores, quanto em decoração, tudo isso, para que já vá se deixando tudo isso. Também tenho aqui, ó, quando eu vou fazer o meu arquitetônico, eu já deixo uma gola, e essa gola ela tá de 6,5 aqui. Eu vou dizer para vocês que ela já estaria errada, eu prefiro deixar de 10 centímetros essa gola, tá? Então aqui eu sempre vou deixar a medida mínima de 10 centímetros. Não deixaria 6,5 jamais, tá, pessoal? E a vista, até mesmo porque eu trabalho com uma vista um pouquinho maior, eu gosto de trabalhar com essa vista de 10, 8, né? Então essa vista aqui, essa gola, aliás, deveria ter 10 centímetros também. Bem, chegamos nesse momento e aqui vocês vão ver que então o que eu fiz? Eu tenho um padrão de blocos, eu tenho um padrão de vistas aqui, onde eu já vou começar a detalhar elas, tanto para paginação, para tudo, mas eu vou falar agora dessa vista 2 aqui. Nessa vista 2, então, o que eu estou prevendo aqui? Eu estou prevendo um nicho, e eu começo a fazer o projeto deste nicho. Quando eu vou projetar esse nicho, eu tenho que ter algumas questões muito bem resolvidas. Quais são os tamanhos desse nicho? Qual é o tamanho que eu vou ter da borda dele? Eu só vou deletar aqui para vocês verem melhor. Então, olha, eu tenho a previsão da minha cerâmica interna aqui e eu tenho a previsão de acabamento do meu nicho aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, eu tenho um nicho em pedra, que pode ser granito, corian, silestone, e a gente já deixa esse material pronto aqui no escritório também, porque a gente sempre utiliza e depois a gente só vai ajustando. Então eu vou ter o detalhamento do meu nicho, né? Eu tenho esse detalhamento. Eu ainda posso ter aqui para execução da parte civil uma cota aqui mostrando então estes 36 centímetros que eu quero dele de corte de alvenaria e vou ter mais este corte aqui, ó, que é de 8 centímetros, então mostrando que o meu corte de alvenaria ele vai ser 36 por 8, e aí no meu detalhamento pronto eu já posso deixar isso, né? Se você quiser ainda colocar prateleiras em vidros e em vidro e coisas aqui, você pode estar colocando essas prateleiras já nesse detalhamento. Lembrar dessa linha que vai ter aqui também, a linha da outra pedra ali, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma que eu deixei sem, mas eu já trabalho assim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho então a pedra, então o que tá mais aqui, por exemplo, eu tenho esse roda-meio, o espelho, né? Ele tá mais pra cima, eu deixei ele um pouco mais claro, é a mesma pedra. E essa pedra que é a do tampo, ela tá um pouquinho mais escura, pra indicar que tá mais pra trás, né? Então ela teria uma sombra ali e tudo mais. Então aqui você vai ver o vão, o detalhamento do vão do meu nicho, né? Tem esse detalhamento numa outra vista que ele não tá aqui, mas ele vai ter esse detalhamento. E aí, como eu falei, aqui você também pode ter isso já projetando a pedra, tudo, e a espessura que vai ficar. No final, o nosso nicho, você vai ver aqui ó, que ele ficou com 10 centímetros e ele está abaixo, né, então da nossa janela, e na vista frontal você vai ver a altura dele, a altura que está o nosso nicho aqui, tá? Então a gente sempre faz isso, e aí você já vai ver aqui que a nossa paginação tá inclusa aqui, tudo isso, tá? Pessoal, bem importante também na hora de projetar esse banheiro é compreender a escolha da cuba, e aí eu vou falar um pouquinho aqui das escolhas de cuba, né, pra gente compreender mais isso. Olha só, eu tenho aqui então uma cuba embutida. No caso da minha cuba embutida, a altura final da minha bancada, da pedra, é 90 centímetros. 90 centímetros, lembrando que na parte de ergonomia a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu vou só dar o zoom aqui e vou mostrar a questão de ergonomia das alturas, então, que é muito importante, tá? Eu vou puxar para cá. E lembrando, então, quando que eu tenho uma pedra com altura de 90 centímetros ou até 70 a 85 centímetros? Quando eu tenho uma pessoa com 1,60 m, 1,50 m a 1,60 m, eu tenho uma altura de 70 a 85 centímetros no tampo. Isso também vale lá para o lavatório. Quando eu tenho uma pessoa de 1,60 a 1,70, 85 a 95 centímetros o final do lavatório.
a pessoa tem 1,70 a 1,80, a tua pia, a tua bancada, o teu lavatório vai ter de 90 a 1,05 m. Se você tiver 1,80 até 1,90, o teu cliente ou você mesmo, você vai ter uma altura de 95 a 1,10 m. Então essa altura que eu vou falar e que eu vou mostrar agora, é importante que você compreenda que ela tem que estar de acordo com o usuário, tá? Então essas alturas de 90 aqui você faz de acordo com a altura do teu usuário. Bem, então você vai ter essas dimensões e aí o teu espelho ele também vai subindo, né? Esse espelho aqui, a moldura do espelho, ele também vai subindo ou baixando de acordo com a altura do usuário. Então, a sua cuba é uma cuba embutida que você tem que colocar aqui, a tua altura, então é para um usuário de 1,70, vamos dizer, é 90 centímetros. Os teus pontos de hidro, geralmente eles têm que seguir esse padrão. Muitas vezes a gente encontra outra realidade na obra e não se tem esse padrão. Depois nós temos a cuba de apoio. O que muda aqui na cuba de apoio? Eu só vou deletar aqui para vocês verem melhor. Então vou deletar tudo isso. E na cuba de apoio, o que está mudando? A minha altura final não é mais a do tampo, é a altura da cuba que está a 1,90. Então eu tenho que tomar esse cuidado. É sempre a altura final de onde você vai lavar as mãos ou lavar a louça ali, tudo isso. Quando eu tiver uma cuba de semi-encaixe, seguimos o mesmo padrão. A altura final, que é esses 90 aqui, é a borda da nossa cuba. Então a gente vai ter essa altura final dos 90 centímetros. Muito bem, então vamos para uma cuba de sobrepor. Novamente voltamos e essa altura é essa altura aqui, ó. É a sobre a cuba, ela é 90 centímetros. Então, cuba de sobrepor, altura final da borda ali, 90 centímetros. E aí o nosso espelho ele vai variando de acordo com a altura do usuário também. Bem importante tomar diversos cuidados nessas alturas e nessas questões de sanitário quando a gente fala da seguinte questão. Nós temos alturas padrões e eixos, né? Então, a água fria, quando é um vaso de caixa acoplada, onde é que ela vai entrar? Qual que é a altura? Qual é o alinhamento do ponto de água que você vai ter com o seu sanitário, com a sua bacia sanitária? E a altura também da sua ducha de água fria e a distância do eixo do vaso. Essas alturas padrões que a gente está vendo aqui são muito importantes para que você tenha ergonomia, né? Então vamos lembrar que quando eu tiver, digamos, algo do lado aqui, ó, por que é importante seguir aquelas dimensões mínimas, né? Porque olha só, quando eu jogar 30 centímetros aqui, eu já estou pegando esse lado. Então eu posso colocar a minha ducha presa desse lado também, e eu tenho que tomar esses cuidados. Então a minha cuba, o meu lavatório, ele já estaria começando aqui. Eu posso mudar esse lado, puxar para cá, mas eu tenho que pensar na ergonomia. Então a medida de ponto de água seria esta aqui, para ficar agradável e também bem colocado. Eu também penso nas laterais, né, pessoal? Por que eu expliquei antes então que o vaso, que o sanitário, ela não fica encostada na parede? Porque da parede até o ponto de esgoto, eu tenho aqui nesse exemplo 33 centímetros, e é importante que você tenha os catálogos dos especificadores e defina isso já, para que você possa estar colocando de uma forma coerente com a especificação do usuário. Quando nós não temos a caixa acoplada e nós temos válvulas hidra, essa dimensão muda. Então é importante a gente pensar nisso. Aqui é uma caixa acoplada, tá? Bem, saindo disso, pessoal, saindo da parte de banheiros, dessa parte de pontos hidráulicos, a gente entra em outro momento que vai ser o detalhamento, caso você escolha cubas esculpidas. Então tem que tomar cuidado, porque a cuba esculpida, geralmente o final dela já vai ser nos 90 para uma pessoa de 1,70 m, que é o que a gente está vendo aqui. E a gente vai ter que cuidar também essas alturas e os pontos de água e esgoto, para que você não tenha problemas na hora de compatibilizar este projeto. Quando você for fazer
estes detalhes é importante que eles já estejam prontos lá no seu projeto de marcenaria daí, tá bom, pessoal? Então esse tipo de detalhamento é muito importante. Então a gente viu aqui exatamente como fazer esse projeto, o que vocês acham desse projeto, como que ele pode melhorar, né? E que vocês tenham cuidado nessa questão de dimensionamento, de ergonomia. A gente viu aqui, ó, que 55 centímetros eu acho pouquíssimo espaço. Dimensionamento mínimo de passagem aqui sempre vão fazer 60 ou mais. 55 centímetros é apertado e a gente vê isso no dia a dia de muitos e muitos apartamentos. Só agora a gente tá vendo aqui um exemplo de um banheiro que ele tem dimensões bem pequenininhas, né? Eu tô mostrando aqui o nosso sketch para vocês, então. Então vocês vão ver aqui ele tem dimensões bem menores e ele tem diversas coisas que a gente tem que estar cuidando, né? Então a gente tem as alturas de ponto de hidro, tem tudo isso. Então a gente teve que dimensionar das melhores formas. A gente não tem 20 centímetros até do sanitário até o nosso box e a gente tem o box exatamente aqui a 80 centímetros, tá? Então tá o dimensionamento mínimo aqui e a gente já tem esses problemas aqui. Mas a gente conseguiu algumas soluções bem boas para esse banheiro, né? E aqui vocês conseguem até ver como é que fica esse nicho, né? Na parede já, como é que ele vai ficar depois, tá? Aqui vocês também estão vendo, então, o nosso lavatório, como que a gente fez. A gente tinha os pontos muito próximos para cá, então a gente jogou mais para cá o lavatório, né? Pra gente poder ter esse espaço aqui mais decorativo e para ter o nosso porta-toalha, o toalheiro aqui, então, né? Para tudo isso. E embaixo esse nicho, na hora da execução, não foi possível executar, porque na hora de compatibilizar os projetos, a gente compatibilizou todos eles e teve um problema de hidro nesse banheiro e teve que passar um novo cano. E aí então toda essa parte aqui ela teve que ser alterada e a gente tem um cano passando aqui. Então esta prateleira na hora da execução foi descartada. Então o nosso banheiro ficou mais ou menos com essa cara mesmo assim. Mas a cliente adora plantas, então aqui embaixo ela encheu de plantas, ficou bem legal, tá? Bem bacana. Mas a gente tem que tomar uns cuidados então. E aí, de acordo com as alturas, a gente vai ver que aqui, ó, ele vai subindo de acordo com o que a gente tem. Geralmente a gente deixa 10 centímetros da nossa roda meio, do nosso espelho de pedras aqui, porque esses 10 centímetros para não respingar água, para não sujar, ainda mais quando o espelho tem uma moldura em aço, né? Para não enferrujar, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. É importante ter estes cuidados. Bem, pessoal, então aqui vocês estão vendo como a gente fez o detalhamento de marcenaria. Eu mudei algumas cores aqui exatamente para ficar mais fácil a visualização e algumas achuras, tá? Mas então, o que a gente começa a fazer? A gente tem, então, esse layout que ficou bem apertadinho aqui. E a gente sabe que a gente tem problemas de dimensionamento aqui. Mas o que a gente fez? A gente fez o layout, gerou as vistas e começou os detalhamentos de marcenaria. A primeira coisa que a gente fez foi tomar cuidado, então, com a iluminação em LED, já fazendo o detalhe aqui de como a gente quer essa iluminação para o espelho. Cuidamos, então, a altura desse espelho e compatibilizamos projeto de hidro e de elétrica, tá tudo aqui. Então, para que a gente não tenha problemas, né, de a marcenaria tá pegando num ponto de elétrica, num ponto de hidro. O que aconteceu aqui? A empresa colocou uma ducha higiênica sem a nossa solicitação, erraram aqui o banheiro, ou colocaram em todos, eu não lembro agora qual foi o caso, e que o nosso cliente não queria, então a gente solicitou que eles tirassem. Aqui está passando então um cano que vinha para essa ducha, que a gente não tinha solicitado, né? Então inviabilizou a nossa colocação dessa prateleira, tá, gente? Então inviabilizou, porque passa por aqui o cano. Aqui, então, como a cliente queria esse nicho, o que a gente fez? A gente deslocou a cuba um pouquinho para o lado, né? Para a gente puxar os pontos de hidro para cá e poder colocar esse nicho. Também detalhamos, então, aqui as alturas, tudo que a gente precisa e colocamos os nossos pontos de hidro para que o marceneiro possa compatibilizar depois e ver se vai ter algum erro. Temos uma legenda, e essa legenda já dei a dica de ouro, que é colocar ela em um bloco e depois em todas as pranchas, que quando você editar esse bloco, vai mudar em todas as pranchas. A mesma dica de ouro vale para essas linhas de chamada. Se você utilizar ela como bloco, quando você mudar em um e você tiver nos outros, já vai mudar em todos, tá? Então muda tudo aqui
e já ajuda bastante, tá, pessoal? Outra dica de ouro, cuidado então com a ergonomia na hora dos mobiliários e tem os detalhamentos prontos de cuba esculpida e os detalhamentos dos puxadores cavas. E aí a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem isso tudo bem feito já. Eu já mudei as achuras aqui, vocês vão ver como é que elas vêm, então. É a mesma achura ali, né? O mesmo detalhamento, só que com achuras aqui. E aí a gente já consegue fazer isso. Detalhamento de iluminação também, vocês viram ali que a gente tem. Bem, eu queria agradecer a sua presença, queria te dizer que é um prazer ter você aqui. Eu sei que é um vídeo um pouco extenso, mas é um pouquinho da nossa metodologia e como que a gente faz, então, um projeto de banheiro. A gente não abordou ainda nesse vídeo locação de papeleira, locação de toalheiro, todas essas locações dos acessórios, mas a gente vai deixar para um próximo vídeo que você vai poder estar seguindo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu o nosso canal, não está seguindo o nosso canal e não curtiu esse vídeo, deixa o seu like, curte o nosso canal e eu aguardo vocês e até a próxima aula. Até breve!